E a primeira pergunta que eu faço para o pastor é da irmã Ilka. E ela pergunta: pastor, é certo ungir a casa com óleo? A irmã ela tem visto essa prática em algumas igrejas e ela faz essa seguinte indagação. Muito bem. Unção de casa com óleo. O que a Bíblia no Novo Testamento manda ungir com óleo? Tiago 5,14 diz assim a palavra de Deus: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, o doente, ungindo com azeite, em nome do Senhor. Então, veja, o único caso que o óleo no Novo Testamento é usado é na oração e unção do doente e pelos presbíteros da igreja. Só. Acabou. Não tem mais nada de unção com óleo no Novo Testamento. Só esse caso. E detalhe, o óleo não é ungido. O óleo é para ungir. Ele não é ungido. Essa história de comprar óleo ungido, isso é antibíblico. É macumba gospel. Não é bíblico. Não é neotestamentário. Mesmo no Velho Testamento que se ungia objetos, ungia-se objetos do templo, para tipificar a consagração daquele lugar ao Senhor. Nada mais e nada menos. É isso só no Velho Testamento, era só isso. Então, essa questão que estão fazendo hoje, né, de ungir casa, de ungir carro, de ungir, sabe, eu diria que nem é pecado, é mais místico mesmo. A gente até comentou ontem, Lucas, sobre a manipulação mística. A ideia desses líderes é manipular o esoterismo de cada pessoa, porque o povo brasileiro, ele é um povo esotérico, né? A minha avó, mesmo depois de crente, quando eu tive cachumba, eu tinha 14, 15 anos, minha avó já era crente, e eu tive cachumba. Minha avó pegou a colher de madeira e passou colher de madeira em mim. E em nome de Jesus. Aí já é macumba evangélica, né? Então, porque a benzedeira é que passa a colher de madeira. Mas a minha avó trouxe isso para a vida dela. Ela achava que tinha que passar a colher de madeira. Muitos crentes, né? A gente fala, nossa, a crise está feia, né, irmão? Ele, misericórdia, Deus me livre. Está isolando na madeira. Então, a gente observa que o brasileiro e mesmo o evangélico, ele é uma pessoa, assim, extremamente espiritualista e até esotérica. Então, isso tem um lado positivo e tem um lado negativo. Qual é o lado negativo? É quando você foge da Bíblia. Você tem que ser espiritual, mas isolar na madeira, ter medo de passar embaixo de uma escada, essas macumbas gospels que acontecem nas igrejas, isso não pode acontecer, porque nós somos o povo do livro, nós somos o povo da Bíblia, nós somos o povo que anda segundo os mandamentos do Senhor e não nesse esoterismo exacerbado aí que algumas igrejas vivem. Então, é certo? Não, é errado. É bíblico? Também não, porque é errado. E mais, somente os doentes e pelos presbíteros, nada mais. Agora, pastor, o texto é bem claro aqui, que o que cura aqui não é o óleo, né? É a oração. É a oração da fé salvará o doente. O óleo é só um símbolo do Espírito Santo. Exatamente. E também aqui, o que nós observamos aqui, é que Tiago está dizendo que é um enfermo que deve procurar os presbíteros da igreja. Sim. Então a pessoa está enferma, ele vai, procura, o pastor procura o presbítero para receber a oração da fé, e ali ele é ungido, né, com o símbolo do Espírito Santo, está presente aqui naquele momento da oração. Sim. E aí, se for da vontade do Senhor, ele vai receber a cura não por causa do óleo, mas por causa da oração. por causa da oração. E detalhe, o óleo não é mágico, não tem poder nenhum. E não é óleo ungido, né? Não é óleo ungido, é óleo para ungir. E porque nós percebemos hoje que os pastores fazem campanhas nas igrejas. Do óleo ungido. Colocam lá uma faixa, 7 dias. Agora, o que o pastor tem a dizer das livrarias evangélicas, que vende pote de óleos? A semana passada eu fui numa livraria evangélica, fiquei assim, abismado de ver a quantidade de potes, de vidros, de óleos, de tudo que é tipo de aromas.
para vender para as pessoas. E muitos irmãos ali vão lá e compram aquele vidro Pote de óleo, né? pote de óleo, e saem ungindo tudo que é casa. Eu acho que eles venderem, desde que tenha alguém que compre, né, não é problema deles. Eles estão comercializando lá o produto. O fato é que, primeiro, esses óleos não são a maioria deles não são o óleo bíblico, né? O óleo velho testamentário, do Velho Testamento. Mas ainda que seja, né, só pode ser usado no Novo Testamento nesse caso do doente e pelos presbíteros. Então, às vezes eu vejo aí pelo Facebook, pela internet, unge tudo com óleo e joga óleo na cabeça das pessoas, sabe? E tem gente que manda beber óleo. Então, assim, sabe, o quadro da igreja brasileira, pastor Edson, é de total analfabetismo bíblico. E esse analfabetismo bíblico gera uma igreja inculta, uma igreja totalmente problemática que não vive o teor da palavra de Deus. O justo viverá pela fé, tá certo? E botar fé no óleo, botar fé em objetos, né? Você vê, hoje o que nós vemos em igrejas como a Universal, por exemplo, é totalmente idólatra a prática. É rosa ungida, é sabonete ungido, é espada ungida, é corneta ungida, tudo tem poder. É como se a igreja atual estivesse praticando aquilo que a igreja católica pratica e praticava na Idade Média, aquela adoração a relíquias. Então, só falta agora vender as penas do Arcanjo Miguel. Então, assim, a situação é grave. A igreja brasileira, como disse um certo pastor, é mais suscetível a sentir do que a pensar. É uma igreja que está desprovida de conhecimento teológico, e isso gera todo tipo de analfabetismo, de doença espiritual na vida da igreja, e isso atrapalha o crescimento da igreja. Isso atrapalha. Agora, o pastor, o senhor citou aí a Igreja Universal do Reino de Deus, uma igreja neopentecostal, né, que tem essas práticas. Eu pergunto, o senhor considera a Igreja Universal uma igreja evangélica? Não considero. Inclusive está no site do CACP, nós a colocamos como uma seita contraditória, mas uma seita, porque até o credo dela chega a aproximar-se dos credos das igrejas evangélicas, mas na prática a Igreja Universal do Reino de Deus é uma seita. Então, assim, eu aconselho a você a não se envolver com essa igreja. E se você tem parente, amigos, evangelize. Evangelize. Entregue folheto, entregue livros. Compra lá o livro do Paulo Romero, Evangélicos em Crise, dá de presente para ela, porque essa pessoa precisa ser evangelizada. Então, olha, os membros da Universal precisam sim conhecer a graça libertadora, a graça de Cristo, que está na palavra de Deus e não nas mandingas que eles aprendem lá. Certo. Temos outra pergunta aqui do irmão Anderson de Guarujá. E ele faz a seguinte pergunta: é possível uma pessoa ser arrebatada muitas vezes nos dias de hoje? E ele ouviu isso de uma declaração de um pastor em uma certa igreja. E ele explica que esse arrebatamento que ele faz aqui na pergunta, a pessoa, ela cai na igreja e ela fala que ela foi no céu e depois ela volta a si. O que o pastor tem a dizer sobre isso? Então, é complicado. Não que eu duvide da possibilidade de Deus dar uma visão, de Deus fazer um arrebatamento de espírito, como aconteceu com João, por exemplo. João ele foi transportado em espírito. Paulo também, ele fala em 2 Coríntios 12, se fora do corpo ou se no corpo, não sei, eu fui transportado ao terceiro céus. Então, eu não quero julgar as pessoas, eu teria que ver o caso e tal, mas o problema é que quando isso começa a acontecer sem propósito, né, por vaidade humana, né, isso aí é perigoso. Repito, nós devemos tomar cuidado com as macumbas gospels, né, essas macumbas que acontecem por aí, tá certo? Então tome cuidado. O teor da igreja está centrada na palavra, é no púlpito. Você vai lá para ver em demônio ficar, a pessoa ficar possessa de demônio. Um dia uma pessoa chegou em mim e falou assim: e aí, a minha igreja tem poder, lá todo dia tem endemoniado. Eu falei: a minha igreja não tem essas coisas, só tem a presença do Espírito Santo.
Quer dizer, eu vou na igreja para ver endemoniado? Eu vou na igreja para ver arrebatamento de espírito? A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Lá em João fala, Jesus fala isso lá em João. Então, meu irmão, tome cuidado com essas coisas. Eu não quero julgar aqui esse caso, eu não quero ser taxativo, porque eu sei que isso é possível, se Deus assim quiser dar uma experiência para alguém. O que eu sei é que não é normativo, não é doutrinário, não há necessidade desse tipo de coisa. Não tem nenhum versículo na Bíblia que está escrito, e tereis arrebatamento de espírito. Não tem isso na Bíblia. Tá certo? Então toma cuidado. E esse pessoal que é arrebatado, vem com uma conversa fiada, que eu vi uma caixa de ouro no céu, e que as irmãs que cortavam o cabelo, o anjo guardava dentro da caixa de ouro, né? Quer dizer, o cabelo está valendo mais do que ouro, né? Tudo bem que custa caro o cabelo, aí tem o pessoal que vende cabelo, né? Eu que sou careca, né? Sei do valor do cabelo. Mas esse tipo de coisa aí é inaceitável. Agora, tem pessoas que dizem que são arrebatadas e vão até o inferno. E depois retornam e ficam contando o que viram do inferno. É possível isso? É possível Deus te mostrar o inferno. Eu não vou dizer que não seja possível. Mas eu acho engraçado que esse pessoal volta lá do inferno e alguém voltou de lá e falou assim, olha, tem uma ala só para os homossexuais. Aí eu falei, puxa vida, tem uma ala no inferno para os homossexuais. Deve ter uma ala para os adúlteros, para os fornicários, para os ladrões, né? Isso é mentira. O inferno não tem uma ala para um grupo especial de pecadores, porque o homossexualismo não é um pecado maior do que a fornicação, do que o adultério, do que a mentira. Então não tem. Eu sei que no inferno, teologicamente falando, haverá densidade de castigo. Isso aí, os teólogos já chegaram a essa conclusão, que isso aí é bem plausível, porque é uma analogia com o galardoamento que haverá lá no tribunal de Cristo nos céus. Então haverá um tipo de galardoamento às avessas no inferno, né? Mas, tirando essa questão, não existe esse tipo de coisa. Então, o problema é que essas pessoas têm essas pseudo-visões, ou a pessoa, sei lá, comeu muita comida pesada antes de dormir, tem essas visões, e depois traz isso para a igreja, pastor Edson Miranda, como uma doutrina. Esse é o problema, você está entendendo? Olha, eu tive uma visão, eu fui lá no céu, eu fui lá no inferno, e é assim. É assim. A verdade é essa. Quando a Bíblia não diz se é ou não assim. Então o indivíduo pega uma lacuna da Bíblia que não fala se é de um jeito ou de outro, e ele tenta ver aquilo e trazer como um complemento para a Bíblia. Então nós devemos estar muito atentos com essa problemática, com essa questão, e não nos deixar enredar com essas mentiras. Amém. Temos aqui outra pergunta, outro Anderson, agora o Anderson de Santos, e ele faz a seguinte pergunta: o arrebatamento da igreja será antes da tribulação ou a igreja estará aqui na grande tribulação? Bom, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, está escrito assim: a esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Então, eu não consigo ver a grande tribulação, que é a manifestação da ira de Deus, por isso eu sou pré-milenista, sendo manifestada sobre a igreja. Imagina, Lucas, Deus derramando a sua ira sobre a sua igreja. Romanos 8:1 está escrito: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ora, se não há nenhuma condenação para mim que sou crente, para você que é servo de Deus, como é que Deus vai jogar as pragas do Apocalipse em cima dos seus filhos, da sua igreja? É incompatível. É absurdo essa tese. Então, não há como crermos na ideia de que a igreja passará pela grande tribulação. Talvez aqueles que estão na igreja, mas não são crentes, porque a igreja vai para o céu, e se você é crente em Jesus, logo Jesus voltará. Eu creio que a volta dele se aproxima. Na verdade, eu estou esperando ela para hoje, que aconteça hoje, porque nós estaríamos encontrando o Senhor nos ares. Agora, pastor, tem alguns irmãos aí que estão preocupados com o número da besta. Agora, o cristão não precisa se preocupar, porque ele não vai passar por esse... Exatamente. O número da besta, quem tem que se preocupar é quem vai ficar do arrebatamento. A marca, né? Se vai ser chip, o que vai ser... Bom, se for chip, nós já estamos todos marcados. Eu tenho 2 chips aqui no bolso. Aliás, eu tenho o chip do celular
e o chip de 4 cartões de crédito. Eu tenho 5 chips no bolso. Então já estou marcado se for o chip, né? Então não é o chip, também não é aquele código. Pode ser aquele dispositivo que é um chip também, que vai colocar na pele, na mão, tal. Isso é possível. É possível que o anticristo use essa tecnologia para rastrear, para mapear, para seguir os crentes, para poder, digamos assim, manipular o povo na terra, né? Isso já é feito por grandes empresas, por grandes bancos, né? Mas a igreja não precisa se preocupar com isso, com certeza. Amém. Temos aqui a seguinte pergunta sobre o dízimo do irmão Alexandre. Ele pergunta: quando eu trabalhava, eu dava o dízimo. Agora eu estou desempregado e endividado. Devo dar o dízimo ou pagar as minhas dívidas? Como é que ele vai dar o dízimo se ele está desempregado? Eu acho que ele tem que procurar os seus credores, negociar com eles, falar: ó, estou desempregado, assim que eu tiver um emprego, eu vou quitar as minhas dívidas. Procura credor por credor, negocia com seus credores, porque está todo mundo hoje com bastante dívida, e o credor vai entender, você tenta arrumar um emprego, e aí você coloca as suas dívidas num projeto, junto com o dízimo, e você continua a sua vida. Agora é claro, Lucas, se a pergunta é: eu estou com o dízimo aqui na mão, R$100, e devo R$100 na padaria da esquina, eu dou o dízimo ou pago a padaria? Eu digo para a pessoa: paga a padaria. Porque senão o seu Joaquim da padaria vai dizer: ô crente miserável, dá dízimo na igreja e não me paga o que me deves. Então aí não adianta você dar dízimo, você está dando um mau testemunho. Sim. Né? Esta sempre foi a recomendação do saudoso pastor Natanael, né? Ele fala: porque não adianta, pastor Edson, você chega com a tua oferta diante do altar, que é algo consagrado a Deus ali, a oferta, né, que faz parte do culto, que Deus está recebendo como um cheiro suave ali, aquele ato. Aí você está devendo na padaria, então o certo é você pagar a padaria, fazer um orçamento familiar para que no próximo mês você pague a padaria, mas também dê o dízimo. Porque o dízimo, ele é fantástico. Aliás, eu não conheço os crentes dizimistas, eu não conheço os crentes dizimistas infelizes. Todos os dizimistas que eu conheço são felizes, são prósperos, são abençoados. Por quê? Porque há uma pedagogia no dízimo, que é o planejamento familiar. Para eu dar o dízimo, eu preciso fazer o planejamento familiar. E ao fazer o planejamento familiar, eu me administro e eu consigo ser um bom dizimista. Amém. A irmã Vera faz a seguinte pergunta: a pena de morte é correta? Antes pela lei de Deus existia, agora pela graça deve existir? Então, boa pergunta, né? Pena de morte. Deixa eu dar minha opinião aqui rápida. Lá em Romanos 13, quando Paulo ele fala lá em Romanos 13 que a justiça não traz a espada de balde, lá em Romanos 13, o texto no original grego está falando sobre pena de morte. Paulo está dizendo que a justiça, a autoridade pode exercer a pena de morte. Foi o próprio Senhor Jesus que disse: quem com a espada fere, com a espada será ferido. Ele falou para Pedro. Então, irmãos, a Bíblia em si, e lá em Gênesis 9 ele vai falar isso também, a Bíblia em si não é contra a pena de morte. Tá certo? Então eu não acho errado os Estados Unidos, os países do mundo que exercem a pena de morte, por 2 motivos. Primeiro, que não é antibíblico. Segundo, a pena de morte, ela realmente reduz a criminalidade. Reduz a criminalidade. Por exemplo, Lucas, saiu agora, né? Aquela chacina que fala, né? Aquela carnificina que houve lá nos Estados Unidos, onde 58 pessoas foram baleadas por um atirador maluco. O cara pegou 10 rifles e pá. Eu sou contra essa questão de ter muita arma aí, ser liberada desse jeito. Mas enfim, o cara matou lá 58 pessoas. E aí o pessoal aqui no Brasil, né, esses ativistas aqui da esquerda, lá, tá vendo? Esse negócio de porte de arma livre, tá errado. Só que no Brasil você não pode ter arma. Eu não estou defendendo isso, estou só dizendo estatística. No Brasil você não pode ter arma. E aqui também não tem pena de morte. Morre 65 mil pessoas todo ano a bala aqui no Brasil. Todo ano. Os Estados Unidos 5 mil, 2 mil pessoas que morrem
por acidente, por bala perdida, alguma coisa desse tipo. 16 mil parece que é. Acho que é 16 mil pessoas que morrem em crimes de bala nos Estados Unidos. Aqui morre 65 mil. Então no Brasil tem pena de morte. Quem que morre no Brasil? O cidadão comum, o cidadão inocente. Tá? Então tem pena de morte no Brasil? Tem. Tá certo? Só não tem pena de morte por bandido. Para nós tem pena de morte. Nós somos mortos todos os dias aí nas ruas do Rio de Janeiro, de São Paulo, aqui de Santos, de São José do Rio Preto. Então não tem pena de morte. Então a Bíblia não é contra a pena de morte. Tá certo? Não quer dizer que eu gosto da pena de morte. É coisa bonita, vamos matar o fulano. Eu acho isso horrível. Eu acho a pena de morte horrível. Horrível. Mas, infelizmente, não é antibíblico. Né? E quem pratica tem resultado. Os países que praticam a pena de morte têm um resultado producente com relação a conter a criminalidade. Pastor, como seria um julgamento de uma pessoa? A pessoa cometeu um crime, como que o Estado poderia definir isso à luz da Bíblia? Bom, primeiro que o nosso Código Penal ele é muito baseado na lei de Moisés. Então, não sei se você sabia disso. Aliás, você é advogado, né? Você sabe disso. Muita coisa da Bíblia foi praticado no Código Penal. Muito do nosso Código Penal tem na Bíblia, inclusive. Então, o que nós vemos? As leis que já existem, né? Por exemplo, a pessoa que mata, ela deve passar pela pena de morte. Nos Estados Unidos é assim. Tanto que o atirador lá que matou as 58 pessoas, ele logo em seguida parece que ele se matou. Porque ele sabe que ele ia enfrentar a pena de morte. Tá certo? Isso aí não tem jeito de passar por isso. Então, existem alguns critérios na lei, os norte-americanos são peritos nisso. E quem matou, ele deve enfrentar, no caso, a injeção letal, né, a pena de morte, porque faz parte do processo e eu não vejo problema nos países que fazem. Eu acho que no Brasil, Lucas, se essa talvez a sua curiosidade, eu acho que no Brasil não ia funcionar. A nossa justiça é deficitária, nós não temos um CSI para ver o crime, ver o DNA, a polícia já chega, já compromete a cena do crime, todo mundo põe a mão, então não dá para realmente ver se a pessoa que matou mesmo, só se a pessoa confessar, geralmente é por confissão, não é por exames técnicos. Então eu acho que a pena de morte no Brasil, ela não ia funcionar. Agora, eu acho uma hipocrisia, uma pseudo-moralidade dessas pessoas que criticam os países que têm pena de morte. Não há base teológica para fazer essa crítica, não há base social para fazer essa crítica, porque eles têm resultados, e eu acho que os países que assim procedem, eles não estão fora do parâmetro de forma nenhuma, nem cometendo nenhum pecado, porque quando o Estado executa, como está em Romanos 13, quando o Estado executa, ele tem a autoridade de Deus para fazê-lo. Nesses casos justos, tá? Não é o que o Hitler fez, por exemplo, que aquilo foi um genocídio, mas nos casos de crimes, o Estado tem essa autoridade para fazer e é embasado na Bíblia. Certo. Agora, o pastor, o texto que o irmão citou, Romanos capítulo 13... Com certeza já tem alguns esquerdistas me chamando de fascista pelas ondas do rádio. Esse fascista quer implantar a pena de morte no Brasil. Eu não quero, eu sou tecnicamente, eu não gosto da pena de morte, eu prefiro que não tenha. Agora, os países que estão exercendo, eu estou dizendo que não é antibíblico. Agora, Romanos capítulo 13, versículo 4, é muito claro, né? Onde fala que o magistrado é ministro de Deus. Isso. E vingador. Isso. Para castigar o que faz o mal. E tem um texto aí na continuação. Ministro de Deus. Ele vai falar que não traz a espada de balde. No original grego é para executar a sentença. Exatamente. Amém.